A madrugada avançava silenciosa. O relógio marcava 4 horas da manhã, um horário em que muitos já estavam imersos em um sono profundo. Mas para milhares de fiéis, aquele momento era especial. Como fazia todas as noites, Frei Gilson ajeitou sua câmera, pegou seu terço e iniciou sua tradicional live de oração. Para muitos, aquele era um refúgio sagrado, um instante de paz em meio às tribulações da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesta madrugada abençoada. Hoje, vamos refletir sobre a Quaresma e a importância do sacrifício e da entrega a Deus. As mensagens começaram a surgir rapidamente. Nos comentários, pessoas agradeciam por suas palavras, pediam orações e compartilhavam suas angústias. Frei Gilson lia algumas, respondia outras e prosseguia com a reza, conduzindo com sua voz calma e serena. A noite parecia como qualquer outra, até que algo inesperado aconteceu. Entre os milhares de espectadores, um nome chamou a atenção do Frei. Nicolas Ferreira, o jovem político e influenciador cristão, estava assistindo à live. Frei Gilson arregalou os olhos por um instante. Ele sabia que Nicolas era um defensor da fé cristã, mas nunca imaginou que ele estaria ali, naquele momento sagrado, participando da oração. Meu Deus! Meus irmãos! Estou vendo aqui que temos conosco o irmão Nicolas Ferreira, disse o Frei, esboçando um sorriso de surpresa. Que alegria tê-lo aqui nesta madrugada. Se quiser se juntar a nós, é mais do que bem-vindo. E foi aí que tudo mudou. Para surpresa do Frei e de todos os espectadores, Nicolas enviou um pedido para entrar na live ao vivo. O coração do Frei bateu mais rápido. Algo lhe dizia que aquele momento não era por acaso. Frei Gilson respirou fundo e aceitou o pedido. Em poucos segundos, a tela da live se dividiu ao meio, revelando Nicolas Ferreira ao vivo. A imagem mostrava o jovem político em um ambiente tranquilo, iluminado apenas pela luz suave do celular. Seu semblante era sereno, mas seus olhos carregavam algo diferente, uma mistura de emoção e peso. Bom dia, Frei Gilson. Bom dia a todos que estão acompanhando essa live. Nicolas disse com um sorriso tímido. Estou muito feliz por estar aqui nesta madrugada tão especial. Sempre que posso, acompanho suas orações. O Frei sorriu, sentindo no coração que aquele encontro não era uma coincidência. Meu filho, que alegria imensa ter você aqui. Você é um jovem de fé, um exemplo para muitos. O que te trouxe até nós nesta madrugada? Nicolas suspirou. Havia algo no ar. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse reunindo coragem para falar. A live, que já tinha milhares de espectadores, começou a crescer rapidamente. Todos estavam atentos, esperando para ouvir suas palavras. Frei, eu sempre fui uma pessoa de fé, mas nos últimos tempos, minha caminhada tem sido mais intensa. Quero compartilhar algo que nunca falei tão abertamente. Um silêncio profundo tomou conta dos comentários. Era como se todos estivessem segurando a respiração. Cresci em um lar simples, mas repleto de amor. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé e meu pai, um homem trabalhador, que nos ensinou o valor da honestidade. Mas nem sempre minha caminhada foi fácil. O Frei assentiu com a cabeça, incentivando-o a continuar. Houve um momento da minha vida em que eu me senti completamente perdido. Eu via meus amigos se afastando de Deus, via pessoas zombando da fé cristã, e aquilo me incomodava profundamente. Eu tentava me encaixar, tentava entender o mundo, mas percebia que, a cada passo, me distanciava do que realmente importava. Frei Gilson apertou o terço em suas mãos. Ele sabia que muitas pessoas enfrentavam crises de fé, e aquele testemunho poderia tocar o coração de quem estava assistindo. Então Nicolas fez uma pausa, respirou fundo e disse algo que ninguém esperava ouvir. Frei, eu pensei em desistir,
Aquelas palavras atingiram como um raio. O Frei sentiu um arrepio. Seu olhar ficou mais sério, e ele percebeu que aquela conversa não era apenas um depoimento. Era uma confissão sincera, carregada de dor. Nos comentários, o público reagiu na hora. Pessoas diziam que se identificavam com Nicolas, outras mandavam mensagens de apoio. A live virou um verdadeiro encontro de fé. Frei Gilson não conseguia conter a emoção. Ele sentia que aquele momento mudaria muitas vidas, inclusive a de Nicolas. Nicolas Ferreira fez uma pausa. Ele parecia estar reunindo forças para continuar. A live, que já tinha milhares de espectadores, dobrou de audiência em poucos minutos. Todos estavam atentos ao que ele diria a seguir. O jovem político respirou fundo e, com a voz embargada, começou a falar. Frei, durante muito tempo eu senti que estava lutando sozinho, que por mais que eu falasse de fé, orasse e tentasse ser forte, algo dentro de mim ainda estava inquieto. O Frei ouvia atentamente. Ele sabia que algo profundo estava prestes a ser revelado. Houve um momento da minha vida, um momento que nunca compartilhei com ninguém, em que eu pensei em desistir de tudo. O silêncio tomou conta da transmissão. O chat, que antes fervilhava de mensagens, ficou paralisado. Eu sentia um peso enorme sobre mim. Ataques, críticas, pressão. A cada dia, parecia que o mundo queria me empurrar para longe da fé, me fazer questionar tudo o que eu acreditava. O Frei segurou o terço com mais firmeza. Ele sentia que aquela história era um testemunho de luta, dor e, acima de tudo, superação. Mas foi em uma noite de desespero, quando eu estava sozinho e achava que não havia mais saída, que algo aconteceu. Nicolas respirou fundo novamente. Ele estava prestes a revelar o momento mais intenso de sua caminhada. Eu me ajoelhei no meu quarto, chorando, perdido. E pela primeira vez na minha vida, eu não pedi nada a Deus. Eu só disse, Senhor, se ainda tem um propósito para mim, me mostra. Frei Gilson não conseguiu segurar as lágrimas. Ele enxugou discretamente o rosto. Mas era visível que aquela história tocava profundamente seu coração. E foi ali, Frei, naquele momento de total rendição, que eu senti algo que nunca havia sentido antes. Foi como se Deus falasse comigo, como se ele dissesse, levanta, eu ainda tenho planos para você. O Frei fechou os olhos por um instante, deixando as palavras de Nicolas ecoarem na alma. E foi ali, Frei, naquele momento de total rendição, que eu percebi que a minha missão não era sobre mim, era sobre ele, sobre levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. A voz de Nicolas tremeu. Ele estava visivelmente emocionado. Frei, hoje, eu entendo que a fé não é sobre sentir-se forte o tempo todo. É sobre confiar, mesmo quando estamos fracos. A live explodiu em comentários. Pessoas relatavam que estavam chorando, que se sentiam tocadas, que entendiam exatamente o que Nicolas estava dizendo. Frei Gilson, com a voz embargada, finalmente respondeu. Meu filho, você não faz ideia do quanto suas palavras estão tocando corações agora. A fé verdadeira é provada no fogo da adversidade, e Deus te escolheu para ser uma voz nesse mundo. Nicolas sorriu, ainda emocionado. Frei, posso fazer uma oração? O Frei assentiu. Claro, meu filho, seria uma honra. Nicolas fechou os olhos e começou a orar. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Enquanto isso, a live continuava crescendo, alcançando milhares de pessoas pelo Brasil. Aquela madrugada não seria esquecida, mas a maior reviravolta ainda estava por vir. A live estava tomada por uma energia indescritível. Milhares de pessoas assistiam em silêncio, absorvendo cada palavra, cada sentimento transmitido naquela madrugada.
Nicolas Ferreira respirou fundo, ainda emocionado com sua própria confissão. Mas naquele momento, ele sentiu que precisava revelar algo ainda maior, algo que mudaria tudo. Ele olhou diretamente para a câmera e, com um tom mais firme, disse: Frei, eu preciso dizer algo que tem pesado no meu coração há muito tempo. Eu sei que essa live está sendo acompanhada por milhares de pessoas e talvez seja o momento certo para falar. Frei Gilson apenas assentiu. Ele sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer. O público aguardava ansiosamente. O chat da live estava fervendo, e então Nicolas soltou a bomba. Depois de muito refletir, orar e buscar respostas, eu tomei uma decisão. O Frei arregalou os olhos, esperando pelas próximas palavras. Eu decidi me afastar da política. Por um tempo. O chat explodiu. Comentários surgiam a cada segundo, uns em choque, outros elogiando sua coragem. Deus tem me chamado para um novo propósito, e eu não posso mais ignorar isso. O Frei ficou sem palavras por um instante, mas no fundo ele sabia que aquela decisão não era um impulso, era um chamado. Não sei por quanto tempo, mas eu preciso me entregar completamente a ele. Preciso focar na evangelização de jovens, ajudar aqueles que, assim como eu, um dia se sentiram perdidos. A voz de Nicolas estava firme, determinada. Ele sabia o peso daquela decisão, mas também sabia que estava fazendo o que era certo. Frei Gilson respirou fundo e disse: Meu filho, essa é uma decisão corajosa, e eu te apoio. Deus te chamou para essa missão e Ele te dará forças para segui-la. Nicolas sorriu, com os olhos brilhando. Era como se uma grande carga tivesse sido retirada de seus ombros. O Frei, então, fez uma última oração. Senhor Deus, neste momento de entrega, pedimos por Nicolas e por todos que estão acompanhando esta live. Que a tua luz os guie, que a tua paz invada seus corações e que em cada passo possam encontrar a força para seguir a tua vontade. E naquele instante, a live atingiu um pico de audiência como nunca antes. Mas, para Frei Gilson e Nicolas Ferreira, o mais importante era a certeza de que aquela madrugada havia mudado muitas vidas, inclusive a deles. No dia seguinte, a internet estava em polvorosa. A notícia da decisão de Nicolas Ferreira se espalhou rapidamente. Portais de notícias, influenciadores e até políticos comentavam sobre o ocorrido. Muitos o parabenizavam por sua coragem e fé. Outros questionavam sua decisão, tentando entender o que o levou a se afastar de um cenário onde já tinha tanta influência. Mas, para Nicolas, a resposta era simples. Deus me chamou. E quando Ele chama, a gente atende. Frei Gilson, por sua vez, recebeu uma enxurrada de mensagens de pessoas que haviam sido tocadas pela live. Frei, essa transmissão mudou minha vida. Eu estava pensando em desistir, mas agora entendi que Deus tem um propósito para mim. Nicolas é um exemplo. Deus abençoe essa nova jornada. Aquele encontro não foi apenas uma conversa. Foi um divisor de águas. Dias depois, Nicolas Ferreira e Frei Gilson se reencontraram pessoalmente para um café. O jovem político estava sereno, convicto de sua escolha. Frei, eu sinto que estou no caminho certo. Quero dedicar minha vida a evangelizar e fortalecer a fé dos jovens. Quero mostrar que sempre há uma chance de recomeçar. O Frei sorriu, orgulhoso. E eu estarei orando por você, meu filho. Você não está sozinho. Eles se despediram com um abraço fraterno. A missão de Nicolás apenas começava. E enquanto caminhava para fora, ele olhou para o céu e sussurrou: Senhor, me guia, estou pronto. E assim terminava uma noite que ficaria para sempre na história da fé cristã no Brasil. Mas, para Nicolas Ferreira, a verdadeira jornada estava apenas começando. A história de Nicolas Ferreira e Frei Gilson nos mostra que, por mais que enfrentemos dificuldades, sempre há um propósito maior nos esperando. A fé nos sustenta, a coragem
nos move. E Deus sempre tem um plano para aqueles que se entregam a Ele. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.